Vamos para o nosso penúltimo sermão, irmãos. No profeta Naum, capítulo 3, do verso 8 ao 13. Bota para rodar aí. Beleza. Sermão passado, meus irmãos, nós falamos sobre a soberba precede a queda. E hoje nós vamos falar que a queda é inevitável. Aqueles que são soberbos, que agem na base do seu orgulho de si próprio, dos seus feitos. A Bíblia mostra para a gente aqui que não se sustentaram. E não vai ser diferente, meus irmãos, para o mundo de hoje. Por mais que pareçam invencíveis, mas a queda é inevitável. Esse mundo está cambaleando para a sua queda. Toda quinta-feira eu dou aula em uma igreja. História da igreja, história de Israel. E aí um aluno foi e disse assim: professor, eu percebo, e ele tem mais ou menos a minha idade, eu percebo que o mundo do meu tempo de adolescente até agora, ele vem piorando cada vez mais. E ele foi muito certeiro na percepção dele de que o mundo está piorando. Ele não foi analisar a piora do mundo pela tecnologia, pelo acesso a muitas coisas que no passado muitas pessoas não tinham acesso. Porque normalmente, meus irmãos, as pessoas veem o mundo melhorando nessas perspectivas. Então, quando eu era adolescente, na minha rua, se contava nos dedos as casas que tinham telefone fixo. Contava nos dedos. As casas que tinham televisão colorida. A nossa casa demorou muito a ter uma televisão colorida. Nós tínhamos, quando chegamos a ter, que demorou, foi uma televisão preto e branco. Eu estudava no Justiniano de Serpa. Eu fazia o segundo ano no Justiniano de Serpa. E lá, a turma discutindo qual era a cor da cueca do super-homem, que é por cima da roupa. E eu jurava que era preta. Mas era vermelha, não é? Não tinha televisão colorida. Telefone, como eu disse, quando chegou o telefone na nossa casa, era uma briga para atender. O telefone dele tocava, saía todo mundo correndo para atender. E às vezes só para ouvir o barulho do telefone, a gente tinha por orelhão ficar ligando para casa para ver tocar. Mas hoje, se for olhar para essa perspectiva, o mundo melhorou muito, né? Se eu perguntar aqui, quem tem telefone aqui, todo mundo levanta o braço aqui, tem gente que tem 2. Não é não? E ninguém corre mais. Mas o ponto não é nessa perspectiva que a gente tem que olhar que o mundo melhorou ou piorou. E o aluno lá diz, piorou. Eu falei, piorou por quê? Isso é porque eu vejo hoje. Os casamentos não duram mais. Os filhos estão cada vez mais dominando os pais. É os filhos que ditam as regras. A imoralidade aumentou muito. E ele não está certo, não? Não está certo, não, irmãos? As pessoas hoje não querem mais casar. Não querem mais ter relacionamento e responsabilidade. Sem falar a imoralidade agora que impera. Isso nada mais, nada é, meus irmãos, do que a soberba e o orgulho da qual o mundo coloca as pessoas no trono e diz: você tem que fazer o que você quiser, na hora que você quiser, com quem você quiser, do jeito que você quiser. Você é o Senhor da sua vida.
Então, meus irmãos, o aluno está certo, e é nessa perspectiva que a gente tem que olhar. O mundo está piorando e vai piorar cada vez mais. Ele está cambaleando. O mundo se enquadra ali em Romanos 1. Deus está vendo e diz: é assim que vocês querem viver? Tome a liberdade que vocês acham que é liberdade. Mas essa liberdade vai levar vocês à queda. Mas Deus é tão bom que, ao mesmo tempo, essa é uma oportunidade para que o mundo, os ímpios, olhem para Cristo e se arrependam. E o fato é que aqui é um exemplo para nós de um mundo chamado Síria, de um mundo chamado especificamente Nínive, a cidade, a capital que representava esse império, que viveu como quis, do jeito que quis, da maneira que quis, com quem quis. Mas aqui nós vamos ver, como já vimos desde o começo, mas aqui em especial, que a queda chegará. Então quero ler com os irmãos aqui o versículo 8 até o 13. E perceba que o verso 8 ele vai começar com uma pergunta retórica. Assim como terminou o sermão passado, o verso 7. Preste bem atenção. Verso 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar, e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram a sua força, força sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus nobres foram presos com correntes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá também. Você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, como figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca. De quem os há de comer? Eis que os soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Oremos, meus irmãos. Deus, eis a tua palavra aqui mais uma vez. Que o teu Espírito Santo nos faça compreender o grande perigo de não acreditar que tu és um Deus vingador, tu és um Deus justo, e que tu não divide a tua glória com ninguém. Tu não suporta o soberbo, o orgulhoso, o arrogante. E para todos esses, a tua palavra é uma só. Todos cairão. Como aqui temos visto. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a proclamar essa verdade para o mundo. E não só que tu é amor, que tu cura, que tu prospera, mas tu és justo, tu és Senhor. Que todos um dia chegará, que não se estenderá mais a tua misericórdia e o teu favor, mas o teu juízo final será estabelecido. E a tua mão poderosa fará a justiça. Até lá, Senhor, nos ajuda a nos mantermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Então aqui nos versos, como é que eu divido? Ó? Muito simples, tá, irmão? Muito didático o texto aqui, ó. Do verso 8 ao 10, assim foi. Do verso 11 ao 13, assim será. Eu olho para esse texto aqui, e querendo ser bem didático para os irmãos, então vamos pensar o seguinte. A igreja bíblica Monte Sião está falhando.
está em soberba, em arrogância, em seu orgulho. Aí Deus aparece diante de nós e disse: ó, eu vou tratar vocês. Aí o Senhor pega uma igreja que nós conhecemos e que nós sabemos da história de como Deus pesou a sua mão sobre ela. Aí Deus traz essa igreja e diz: do jeito que eu fiz com ela, eu vou fazer com vocês. Para que esse discurso? É para que haja arrependimento? Não, irmãos. É só o Senhor, e olha que interessante isso aqui, o Senhor está querendo que a igreja Bica Monte Sião perceba, reflita, o tempo que ela teve de se arrepender e não se arrependeu, e agora ela sinta todo medo, todo pânico, toda angústia possível. A expressão que eu sempre tenho dito aqui é Deus se mostrando o pior Deus possível. O Deus com requintes de crueldade. Porque o que Deus está fazendo aqui, meus irmãos, é algo que eu não queria que acontecesse comigo. E graças a Deus que não vai acontecer conosco aqui. Eu quero acreditar com nenhum de nós. Porque, ao olhar agora para o verso 8, 9 e 10, meus irmãos, só Deus mesmo para ter misericórdia. Para eles aqui, não teve. Aqui era a sentença. Aqui é a queda anunciada, sem mais nenhum apelo ao arrependimento. É Deus sendo categórico em dizer: do jeito que eu fiz com esses, eu vou fazer com vocês. E Deus pegou uma outra potência. Se você olhar aqui, verso 8, ele começa dizendo: será que você é melhor do que Tebas? Era uma das maiores e também mais poderosa nação do Egito. O Senhor traz essa. Que os próprios assírios foram instrumento de Deus para derrubar essa cidade. Era a mais famosa, a mais conhecida. Fazendo aqui um paralelo para os nossos dias, era uma das mais sofisticadas. Os irmãos há de lembrar que no Egito existem aquelas pirâmides, aqueles monumentos fantásticos, que até hoje é estudado que tipo de engenharia foi aplicada ali. Entendeu? Que é muitos anos atrás, como é que se construiu algo tão duradouro, que até hoje as pessoas pagam caríssimo para ir lá conhecer. Aí o texto começa exatamente assim, fazendo essa pergunta, chamando a atenção desse público. Mas perceba, são dois públicos aqui. É os que vão receber essa sentença e vão cair. Não vai sobrar um. Ao mesmo tempo, o povo de Deus está ouvindo. E qual é a percepção do povo de Deus? É aquela que leva o título, meus irmãos, da nossa série aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o povo de Deus está ouvindo isso aqui pela boca do profeta, eles estão vendo a maior potência no seu mais brilhante auge. Entendeu? É como o Senhor estivesse dizendo para nós aqui que, vamos supor, que nós estivéssemos sendo atacados e por muitos anos escravizados, oprimidos pelos Estados Unidos, que é conhecido como a maior potência do mundo. E o Senhor dissesse para nós hoje, depois de sofrer muito na mão dos americanos, o Senhor dissesse: isso aqui vai acontecer com eles, dizendo para eles: isso vai acontecer com vocês, eu vou acabar com vocês. E a gente ouvindo isso, era para a gente celebrar e dizer: a minha vingança chegou, a minha hora chegou. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Essa é a percepção que nós, como cristãos, temos que olhar para esse texto. Não é sentir medo, é reverência, é respeito. Agora, se a gente não confessou a Cristo,
Aí a história é outra. É se arrepender. Porque isso aqui aconteceu. O que aconteceu? O que vai acontecer? Mas aqui no caso, o que aconteceu primeiro, né? Ó? Olha o que ele vai dizer, ó. Ele vai dar aqui algumas qualificações de como essa cidade ela era poderosa. Era poderosa em 3 sentidos. No seu poder, na sua localização, certo? Na sua riqueza, né? Ela era muito rica no seu poderio de riqueza, na sua localização e nas suas parcerias, nas suas alianças. Essas 3 coisas nós vamos ver aqui, ó. A primeira delas, ó. Será que você é melhor do que Tebas, que se situava, ó, posição geográfica, era privilegiada, se situava junto ao Nilo, cercado de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? Então o Senhor está dizendo aqui, ó. Olhe, lembra de Tebas? Lembra onde ela estava? A localização dela, como ela teve o privilégio de estar bem localizada, cercada por águas. Então ficava muito difícil dos seus inimigos invadirem, porque ela era cercada por água. E o texto diz que essas águas funcionavam como uma muralha. E o texto continua. Olha aí os seus aliados aí, ó. A Etiópia e o Egito eram a sua força. Força sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Olha aí. Posição geográfica poderosa, rica, e tinha os seus aliados, que quando ela precisava de ajuda, eles estavam ali. E a gente não vê isso no nosso mundo hoje. A gente está tendo a guerra ali, a primeira, né, que começou já está com um tempo, da Rússia com a Ucrânia. Aí tem aqueles que são aliados da Ucrânia e tem aqueles que são aliados da Rússia. Normalmente, os que são aliados da Rússia são aqueles que defendem a ideologia, né, do comunismo. Mais governo. O governo vai dizer o que é melhor para você, né? E do outro lado, aqueles que são mais liberais. E aí, quando você vai para essa guerra mais recente, que começou também há algum tempo, Israel, né, contra todos aqueles que estão ao seu redor, como a Líbia, né, todos eles que estão ali. Tem aqueles que se alianciam com Israel e aqueles que se alianciam com os outros. Não era diferente. A diferença é que Israel ela não está num local muito bem situado. Mas a grande diferença a favor de Israel é que ela é o povo de Deus escolhido. Certo? E aí serve para Israel o que está aqui. Se Deus é por eles, quem serão contra eles? Estão lá. Olha no mapa, bem pequenininho. Mas ninguém consegue acabar aquilo não. Porque a promessa do Senhor é o povo do Senhor, e nós somos povo do Senhor através da igreja, e aí daquele que se levantar. Aí o Senhor está dizendo. Está percebendo aqui? Quero trazer a memória de vocês. Bem situados, com força, poder, e muitos aliados. Muitos aliados. Mas não foram páreo para mim. Caíram. Caíram como? Como foi a queda deles? Como foi a queda de Tebas? Anon, né? Em algumas versões. Verso 10. Preste bem atenção, se isso aqui não é exatamente o troco, a mesma coisa que a Síria fazia com todos aqueles dos quais ela lutava e vencia. Era exatamente isso aqui. Isso aí o quê? Olha aí. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Tebas, a tão famosa, a tão rica, a tão bem localizada, cheia de alianças. Foi o que aconteceu com ela? Foi derrotada e foi levada cativa. Foi aprisionada, Tebas, no Egito. Mas foi só isso? Ele vai dizer aqui a maneira, ó. Os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Meus irmãos, isso aqui é literal. Literal. Isso não é figura de linguagem, não. Certo? É literal. Foi um extermínio. Lembra que desde o começo, eu digo para os irmãos,
a Síria era o povo mais cruel da face da terra. Ele decapitava as pessoas, desmembrava as pessoas, tirava o couro das pessoas. Por isso que eu fiz até o link com os irmãos, que hoje o Brasil todo está dividido em facção. E para eles ganhar respeito, eles gostam de fazer as mortes de uma forma cruel. Agora, recente, nós vimos aí um indivíduo que foi assassinado no aeroporto. Levou 20 tiros de fuzil, só bastava um, de 38 para matar, né? Mas os caras fazem para peneirar o cara, para causar temor, para que eles fiquem cada vez mais respeitados e sejam temidos. Era assim. O Senhor dá. É Deus que está fazendo isso aqui, através dos medos e dos babilônicos, os caldeus. É o Senhor que está fazendo através deles. A mesma coisa. Prende, leva cativo e acaba com o seu futuro, que são as crianças. A gente não escuta muito isso? Eu ouvia muito isso, né? Na minha época, quando eu era adolescente, criança. Esses são o futuro do Brasil. O futuro do Brasil. Se tivesse sido exterminado todas as crianças do meu período, não tinha mais ninguém, não é? E a ideia é justamente para aniquilar, porque sempre foi a intenção deles, de aniquilar os seus inimigos. E aqueles que eles mantinham vivos, levavam para ser seus escravos. E fez isso com o povo de Deus. E o Senhor diz aqui, ó, sobre os seus nobres, ou seja, aqueles que tinham a posição de governo, de liderança, o que é que o texto vai dizer? Lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com correntes. Todos, sem exceção, meus irmãos. Sem exceção. Então o Senhor está falando isso aqui para dizer o seguinte, meus irmãos, que o juízo de Deus é inevitável e imparcial. A queda de Tebas serve como um aviso solene para Nínive, que se considerava invulnerável. Também enfrentaria o mesmo destino. Assim também todas as nações e pessoas que se opõem a Deus vão experimentar o mesmo juízo. Então, devemos, portanto, colocar nossa confiança, mesmo sabendo que o mundo está piorando. Rumores de guerra, Jesus disse isso. Que nada está fora do controle do Senhor, todos prestarão contas. Assim como foi inevitável para Tebas. Assim como a gente vai ver agora. O Senhor sendo bem claro e objetivo, e dando nome, especificando. Foi inevitável para Nínive. Vai ser inevitável para esse mundo. Já se falam em um governo mundial. Aí alguém diz, não, quando isso acontecer, o mundo vai ficar insuportável. Vai ficar insuportável para mim e para você. Porque para Deus, não, tudo está sob o seu controle. E olhar para esse texto, meus irmãos, é para gerar em nós, não um medo, mas uma reverência e saber que na hora certa, Deus, que é o Deus soberano, que detém todo o poder, porque Ele é o próprio poder, vai fazer como Ele fez aqui, está mostrando para a gente. Não importa se a nação é poderosa, se ela tem muitos aliados, se ela se coloca em uma posição geográfica muito favorável, que aos nossos olhos, a gente diga assim, é impossível, não é? Eu já ouvi de muita gente dizer, né? Lá da Coreia do Norte. Bem pequenininho, né? Você olha no mapa, bem pequenininho. Mas diz que lá o homem, lá o Xi Jinping, sei lá como é o nome doido lá, ninguém entra ali não. Eles são poderosos. Talvez não entre eu e você. Mas no dia que Deus disser, chegou a hora, não tem bom. Não teve aqui, por que vai ter no nosso tempo? Ou o nosso Deus não é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente? Ele é o mesmo Deus. O ponto aqui, irmãos da Igreja Bíblica, os que nos visitam, é para a gente entender quem é o dono do mundo é o Senhor. Não sou eu, não é você, não é o mundo, não são os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. É Deus. E o mais sábio é a gente viver segundo a sua vontade. Viver fora da vontade de Deus, a gente não tem saída. Se nós somos cristãos, viver
fora da vontade de Deus, é arrogância e soberba. O Senhor vai nos tratar, como mostra nas Escrituras o Senhor tratando o seu povo. Nós vamos sofrer para nos trazer para o caminho da santidade, que é o caminho da obediência, que é o caminho que glorifica ao Senhor. Agora, se eu não confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, pode ser, porque aqui é um caso. O Senhor agiu no tempo e no espaço e destruiu. E essa destruição, meus irmãos, automaticamente, ela também se faz uma destruição final, porque a gente só tem chance de se salvar aqui, em confessar. Eles não se arrependeram. Então, muitos hoje, que estão morrendo, independente da morte, sem Cristo, é juízo de Deus para ele. A salvação para ele não existe mais, porque a Bíblia vai dizer que depois da morte segue-se um juízo. Juízo de condenação e o juízo para dizer, bem-vindo, como está lá em Mateus capítulo 25, os da direita e os da esquerda. Então não importa quão poderoso seja, quão bem estruturado esteja, o tamanho da aliança que tenha. Se voltou contra Deus, o fim é esse aqui, que o verso 10 diz. Cativeiro, aniquilação, desonra, cadeias, correntes, sobre os seus nobres. Desonra, não tem para onde correr. É isso que virá da parte de Deus. Desonra, cativeiro, aniquilação. Aí agora, foi assim que eu fiz. Pensa aí no discurso, meus irmãos. Pense no discurso. Uma cidade que já tinha ouvido, há vários anos atrás, um profeta chegar e com muito mau gosto dizer, olha, se arrependa, você tem pouco tempo. Se arrependam, senão o Senhor vai acabar com tudo. Aí ele se arrepende e o Senhor tem misericórdia e salva. Morre a geração todinha, surge outra, e agora Deus manda um profeta, e esse profeta fala com muito gosto e com muita vontade. O que nós acabamos de ver aqui. Aí, se ainda não entendeu, sei lá, Podia alguém dizer assim, tudo bem, eu lembro dessa cidade. Eu até ajudei a destruir essa cidade. Mas será que é conosco que esse profeta está falando? Para não ficar dúvida, olha a ênfase aí agora. Assim será. Assim foi, assim será. Depois de usar o exemplo, agora o Senhor vai ratificar pela boca do profeta. Por essas duas palavras que se repetem no verso 11. A palavra também. Ou em algumas versões, portanto. Mas é a mesma palavra. Ó. Também você, Nínive. Pronto. Não tem mais desculpas de achar, não foi para mim. Ah, isso aí é... Aqui foi direto. Tá aí, ó. Mas o que mais me surpreende aqui, aí a coragem do profeta, para ele falar um negócio desse aí, tinha que estar cheio do Espírito Santo de Deus, de autoridade, para dizer um negócio desse, para uma capital de uma nação que estava ali vivendo o seu melhor, o potencial. Era ela que mandava, desmandava, era temida, era adorada, idolatrada. Entendeu? E ouvi um negócio desse aqui. Também você, Nínive. Aí vai aparecer aqui 5 figuras de linguagem aqui, que o Senhor vai dizer que quando ele começar a trabalhar na queda, e a queda nada mais é, olhando para o verso 8, 9 e 10, é exílio, aniquilação, certo? E desonra. Aí o Senhor vai dizer aqui com 5 figuras, como é que eles se comportarão. Alguns comentaristas dizem que o verso 11, 12 e 13 é como se Deus estivesse ridicularizando os ninivitas, a Síria. Porque, repito, quando isso está sendo falado, eles são os mais poderosos. Eles são os mais temidos. Aí o texto diz, aí aparece o primeiro aí, a primeira ilustração aí, ou alegoria aí, do que o Senhor quer dizer
como eles vão estar quando o Senhor começar a fazer com eles o que fez com Tebas, a tão poderosa e famosa cidade. Ele diz: também você, Nínive, será embriagada e se esconderá, embriagada. Também, segunda vez, a ênfase aí, para não dizer que não é com ela, tá? Que é com você. Você será embriagada e vai tentar se esconder. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, como figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem há de comer. A quarta agora, eis aqui as feministas devem ficar zangadíssimas com esse texto aqui. Mas aqui não está ofendendo as mulheres, não. Tá bom, eu vou explicar. Eis que os seus soldados serão como mulheres. E o quinto, figura de linguagem aí, os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruirá todas as trancas. Em uma palavra, eles vão estar desnorteados quando isso começar a acontecer. Mas eu quero que os irmãos percebam o seguinte: quando ele está falando isso aqui, meus irmãos, muitos devem ter rido. Muitos não pode. Não pode ser. Tente comparar com a nação, se não é os Estados Unidos, a que você achar que é poderosa. Se enquadrar nessas ilustrações aqui. Que ilustrações são essas? Muito simples. Quando o texto fala que vão ficar embriagadas, está dizendo, meus irmãos, nada mais, nada menos, que serão como bêbados. Estarão como bêbados. Desorientados. Que não sabem para onde ir. Que não tem estabilidade. Vão estar cambaleando. Não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Pense em ir para a direita e vai para a esquerda. Não é assim não que um bêbado anda? A imagem de uma pessoa embriagada na sua cabeça, qual é? Dá 2 passos para frente, 3 para trás. Anda todo torto. Isso gera algum medo em você? Algum pânico em você? Se um bêbado mesmo, embriagado, ele vier com a faca, com a arma, é um assalto. Você vai achar que é sério um negócio desse? Você não aguenta nem em pé. É capaz dele dar um tiro nele mesmo, ou se furar, não é não? É a ideia aqui. Vocês vão estar muito fáceis. Muito fáceis. Não vai ser essa potência toda que vocês acham que são. Quando isso acontecer, vocês vão estar que nem um bêbado. Totalmente vulnerável. Aí a segunda, eles vão se sentir fugitivos. Você já deve ter assistido filme de bandidos que querem fugir de um inimigo, aqueles gangsters. Ele quer fugir. Ele sente que a vida dele está por um fio. E aí ele passa a vida toda fugindo. Não é? De alguma maneira tem uma aplicação para esse indivíduo que foi morto lá no aeroporto. Ele era um fugitivo. A vida dele estava em risco, ele andava com segurança direto. Ali, segundo o que eu tenho lido e ouvido, ali houve um esquema ali para os próprios segurança deles, deixar ele de uma forma vulnerável, para que os seus inimigos chegassem e o abatessem ali. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo. Vão ficar vulneráveis. Vão ficar fugindo, não vão ter mais aquela segurança que eles até então têm. Não vão ter mais aquelas alianças que até então eles tinham. Não vão ter mais aquela força que até então eles tinham. Poder. Vão ser vistos, vão estar na posição de embriagados e fugitivos. E não só isso. Essa aqui é a que eu acho mais interessante.
quando vai dizer o seguinte, ó. Todas as suas fortalezas, seu império, aí ele vai comparar com uma árvore, né? Como figueiras, com figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem há de comer. Sabe o que ele está dizendo? Vai ser fácil, fácil, fácil destruir vocês. O comer aí é destruir, é acabar. Entendeu? Fazendo o paralelo aqui com destruir, despedaçar, verso 10, os seus filhos. Isso aqui me fez lembrar quando eu era moleque, que eu ia na casa de um colega meu, que no quintal da casa dele tinha um pé de goiaba. Goiaba. E aí ele dizia, vamos lá que tá no ponto as goiabas. A gente chegava lá, não precisava nem subir, meus irmãos. Era só balançar. Quem é do meu tempo sabe como é. Chegava lá e balançava. No máximo que subia era no tronco da goiabeira lá, aí pegava numa galha assim, balançava. Meus irmãos, eu não vou dizer que eu abri a boca para cair dentro da minha boca a goiaba. Mas era muito fácil. Balançava, as bichinhas caíam. Não tinha esforço nenhum. Era só balançar, elas caíam. Assim também siriguela, pitomba. Era só balançar, não mostrava nenhuma resistência. Dava uma balançada, caía a fruta. É o Senhor dizendo, vocês vão estar desse jeito. Vão estar no ponto. Quando eu for agir, vocês vão estar no ponto. Ó. Vulneráveis como bêbados. Sem eira nem beira como fugitivo. Assustados. Vão estar no ponto. É só chegar. Não vai ter esforço nenhum. Me diga se isso não é para ridicularizar uma nação tão poderosa que chegava e todo mundo temia, se apavorava, gritava. As pessoas temiam demais esse povo. Aí Deus coloca eles assim, ó, vai ser fácil demais. Fácil demais. Vocês não vão mostrar nenhuma resistência. Quando esse dia chegar, vocês vão estar maduros para serem destruídos. É exatamente, meus irmãos, o que vai acontecer com esse mundo. Quando Jesus vier, o mundo vai estar do jeito que ele quer. Ninguém vai ter força. Vão se desesperar. E se você pega essa perspectiva aqui e aplica lá no Mateus capítulo 24, que é o sermão escatológico, não precisa fazer força não, você percebe isso, o mundo vai estar louco. As pessoas, diz lá do texto, que as pessoas vão procurar locais para fugir, para se esconder como fugitivas. Vão estar tão aperreados que vão estar como um bêbado, é para lá ou para cá. Quando vier, uns vão querer correr para dentro de casa, outros vão querer ir para o monte e tal. Ai das grávidas. Está lá o texto. Mas para aí, nós vamos para a quarta. Que essa também é engraçada, que eu vou explicar. Que é a das mulheres, né? Ó. Eis que os soldados são como mulheres. Aqui, em momento algum, a Bíblia está desmerecendo as mulheres. Mas a gente tem que entender que nessa época aqui, e há pouco tempo que mudou aqui. Há pouco tempo que mudou. Mas normalmente são os homens que vão para a guerra. Até um dia desse aqui não existia mulher nas Forças Armadas. Lembra disso? Quem ia se alistar era homem. Aí de um tempo para cá que as mulheres foram colocadas. Mas até então não tinha mulher. E qual é a ideia aqui? A ideia é simplesmente essa aqui. Mulher não tinha treinamento, mulher não tinha preparo, não era a área de atuação dela. Então o que o texto está dizendo é simplesmente isso aqui, ó. Eis que os soldados de vocês são como mulheres. Ou seja, não estarão preparados, não vão entender o que está acontecendo. Compreendeu, irmãos? Não tem nada a ver com rebaixar a mulher. É exatamente isso. É como hoje você ir fazer uma coisa que normalmente uma mulher que faz. Até no seu trabalho mesmo. De repente você tem uma colega de trabalho que a área dela é X e a sua é Y. Aí se colocar você lá, você não vai saber fazer nada. É humilhação? De alguma maneira, não. É porque você não é da sua área. Então, o que o texto está dizendo é isso. Aí alguns vão dizer que não só isso. Né? Aí isso que eu vou falar agora pode ser que hoje, algumas feministas
né, se sintam inferiorizadas. Mas eu concordo com o que eu vou dizer aqui. Eu concordo. Normalmente, hoje porque está tudo muito bagunçado, mas normalmente a mulher ela é mais frágil. A Bíblia diz que a mulher é o sexo frágil. Normalmente a mulher é mais temerosa, né? A mulher é mais temerosa, o homem é mais corajoso, né? Se eu disser assim, ó, irmãos, tem que subir aqui para trocar aquela lâmpada, né? Talvez aqui no nosso meio não tenha nenhuma mulher que diga assim, não, pode deixar que eu subo para fazer. Se tiver, beleza. Mas quando não tem, normalmente é porque ela tem medo. Isso não desmerece ela. Ela tem medo. Ela vai calcular e achar que não tem aquela força necessária para mexer no equipamento. Porque realmente o homem tem mais força do que a mulher, ou não, irmãos? O homem tem mais força que a mulher. Não é? Mas hoje está tudo muito assim, né? Na minha época, se o carro enguiçava, era o homem que empurrava. Hoje é a mulher que empurra, né? E o abestado fica lá dentro. Bora! Tá entendendo? Aquilo que eu já disse para os irmãos. Vai sair na rua, aí ele que fica pelo lado da calçada e bota a mulher no meio da rua. Né? Ou se está no restaurante, né? Ele fica de costa para a rua. Aí se alguém solta uma bomba, ele é o primeiro a correr, deixa a mulher, os filhos. Eu não sou desse não, tá, irmão? Eu fico olhando, eu fico de frente para a rua e boto o pessoal aqui. Né? Eu não estou falando isso para me mostrar, não. Minha família está aí que sabe. Se der um papoco, eu já fico em pé. Que a bala pega em mim. Aí depois é que eu vou chorar, né? Mas eu... Então a ideia é essa. As mulheres são fracas, as mulheres são mais medrosas. Aí eles estão dizendo, ó, vocês, os soldados de vocês vão ter essas características. Então, em momento algum, está dizendo que as mulheres aqui são... Até porque, nesse contexto, as mulheres realmente não iam para a guerra de jeito nenhum. A mulher ficava em casa, a mulher não era treinada. A mulher era mais medrosa mesmo. Isso faz parte. Entendeu? O texto está dizendo. E, por fim, ele está dizendo que a casa deles aqui, vou fazer um linguajar aqui, vai ser igual a casa da mãe Joana. Todo mundo entra e sai na hora que quer. Nem parece. Aquela Assíria, meu amigo. O cara só entrava lá se ele fosse um deles. Se não fosse, um dia dele entrar lá dentro, era morto ou era para ser escravo. E aqui o texto está dizendo, ó, as portas do seu país, aí entenda, a Síria, a cidade de Nínive, vão estar abertas. Vão estar abertas. Para todo mundo entrar. Na hora que quiser. Você já deve ter ido para estádio, não sei se você já foi. Se não foi, vai entender o que eu estou dizendo. Quando a gente vai para um estádio e é um jogo assim, final de campeonato, ou é um clássico, tal, você chega muito cedo, aí a fila é gigantesca para as pessoas entrarem. Gigantesca. As portas são largas, mas tem que entrar bem direitinho para confirmar. Se você pagou, papá. Mas quando termina? Quando termina é diferente, não? Aí as portas são tudo abertas. Lá no Castelão tem umas grades que eles abrem toda. Fica um buraco do tamanho da porta larga mesmo, que vai para o inferno. Entendeu? Que aí o estádio esvazia, assim, em minutos. Eu me lembro a última vez que a gente foi, né? Eu disse, não, vou deixar todo mundo sair. Aí eu vou lá para cima, ficar lá em cima, depois que todo mundo sair, aí que eu vou descer. Irmãos, não deu 5 minutos. Era só um guarda apitando e apitando uma luz para a gente. E eu digo, é para nós, Thiago? É para a gente tem que sair daqui. Rapidinho, todo mundo saiu. Aí eu me lembrei. Vai ser desse jeito. Foi desse jeito. Abriu, entrou todo mundo. É nosso isso aqui. E o todo mundo aqui, no caso, seria os babilônicos, né, os caldeus e os medos persas. Entraram lá e acabaram com tudo. É a nossa casa. Meus irmãos, eu insisto em dizer para vocês, parece tão simples isso aqui, mas Deus está dizendo o seguinte, comigo ninguém pode, tem a planta que tem esse nome, né? Comigo ninguém pode. É Deus aqui dizendo, não tem nação poderosa, não tem nação bem localizada, não tem nação bem associada com suas alianças, não tem. Se me afrontar, a queda é inevitável. Está aqui. O mundo deveria olhar para isso aqui e temer.
Nós que não somos do mundo, devemos olhar para isso aqui e ser grato a Deus por não ser inimigo dele e ter ele a nosso favor. Mas nós estamos no mundo soberbo e arrogante, e nós temos que entender que o mundo vai fazer de tudo para nos influenciar, para viver essa arrogância e soberba. E que arrogância e soberba é essa? Nada mais, nada menos. Aquilo que eu disse no começo. Faça o que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser, a maneira que você quiser. Seja o Senhor da sua vida. É isso que esse texto está dizendo. Mas é assim que você quer viver? Então, não tem jeito. É isso aqui que você vai ser. Um bêbado, um fugitivo, um amaduro para a queda, um maduro para a guerra, para a queda, um fraco, um destreinado, um incapacitado e, por fim, aí eu vou usar essa palavra que eu já usei, vulnerável. Vai estar nas mãos de todos, sem manifestar resistência. Vai estar livre. Então eu digo, meus irmãos, mais uma vez, o destino de Nínive serve como advertência para que todos os que se rebelam contra o Todo-Poderoso, assim como a glória de Tebas foi revestida em ruína, Nínive enfrentará, no caso, enfrentou a destruição final, confirmando a justiça divina. Naum enfatiza que a queda de Nínive é certa e inevitável, assim como a de Tebas. Nínive enfrentará ou enfrentou a humilhação e a destruição, independentemente da sua força militar ou sua confiança em suas defesas. A mensagem é clara. O orgulho humano e a autossuficiência não podem prevalecer contra o juízo de Deus. A vulnerabilidade da cidade é exposta. E o que parecia invencível foi destruído, foi aniquilado. Então, meus irmãos, quando eu meditava nisso aqui, eu pensei em algumas nações que se acham arrogantes e orgulhosas. Na minha perspectiva, elas são isso. Rússia, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, China. Só essas aqui. O que é que elas têm em comum? Os seus governadores, os seus líderes, eles se acham o próprio Deus. Eles oprimem. Eles escravizam. Eles matam. A semelhança Nínive fez. Matam de fome. Matam por aprisionamento. Matam por execução. Assim como Nínive fazia. E para todos esses aqui, Deus tem se levantado e chegará um dia que toda nação, por mais bem constituída, insisto, por mais bem localizada, por mais parceria que tenha, a semelhança de Tebas e Nínive, cairá. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. E ai daquele que se levantar contra ele. Porque o Senhor diz, a mim pertence a vingança. E eu assim agirei. Agindo eu, agindo Deus, quem impedirá? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, que nós confiemos na palavra do Senhor. Que não venhamos a temer tudo que há de acontecer, porque o Senhor deixou muito claro para nós que guerras viriam, pestes, né? Doenças, todo tipo, tremores, a criação ela se abalaria. Mas como diz Lucas, tudo isso é preparação para Jesus vir e nós, que fomos remidos por ele, declarar, levantando as mãos para os ares e dizer, a minha redenção chegou, e não a minha queda, mas a minha redenção. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por essa noite. Muito obrigado, meu Senhor. Pelo tempo